Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. E a entrevistada de hoje Hoje vai ficar mais bonito, tá? Vocês vão ter um visual mais diferente. Vocês vão entender quem que eu vou entrevistar aqui agora. É uma beldade. Tá bom? Vou entrevistar ela. Lidiane Barbosa, seja bem-vinda. Muito obrigado, Olá, viu? Bruxo, tudo bem? Como é que você tá, minha querida? Você tá joia? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estou imensamente feliz por estar aqui com você, Eita. poder contar um pouco mais da minha história, que é imensa, né? Bora. Tenho diversas pessoas aí que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar conhecer um pouco mais da minha história. Show de bola. Fala um favor pra mim, quem é você? Fala aí pra gente, vamos lá. Então, eu sou Lidiane Barbosa, tenho 26 anos, sou atleta, modelo, bailarina, Isso. começando a cantar aí também no começo. Ué. Sim, eu sou literalmente um leque aberto. Eu amo estar nas artes, nas pistas, na passarela, nos palcos. E é isto. E essa faixa aí? Pois é. Tem a novidade também, que eu sou a Miss Grande Belo Horizonte, estarei representando essa região maravilhosa de 34 municípios no Miss Brasil, que já é agora daqui 3 semanas. Estou muito feliz, grata também por essa oportunidade, porque acredito que muitas pessoas gostariam de ter, né, essa oportunidade e não tem. E, assim, representar essa região, um povo, né? As mulheres, os homens, as crianças, é algo, assim, de imensa gratidão mesmo. Nossa senhora, tá vendo aí, gente, que eu falei com vocês? Essa mulher é uma bomba nuclear, ela é um combo, essa mulher. Vamos lá. Oh, vamos passar as fotos dela ali? Vamos ver ali? Ô, Demetrio, fazendo um favor? Nossa, vamos lá, já lançou uma foto chorando sua aí, né? Vamos ver. Sim. Explica aí pra gente, ó. Vamos lá. Essa foto, eu estava com o meu treinador, eu fico até emocionada de lembrar, porque foi um momento muito especial que eu treinei muito para conquistar. Eu quebrei um recorde que durava mais de 20 anos. 23 anos, para ser exata. E eu quebrei esse recorde estadual. Ah, outra coisa, deixa eu só te perguntar aqui pra te cortar. Você foi velocista? Sim, fui certo, velocista de 100 e 200 metros rasos. Você quebrou o recorde? Sim, quebrei. E corri abaixo de 12 segundos. E aí, assim, foi um marco. Nesse dia, eu corri praticamente sozinha e quebrei. Porque, assim, na competição, principalmente na velocidade, você precisa ter alguém ali correndo com você. Sim. E nesse dia, tinha poucas pessoas. Na verdade, acho que era uma bateria com 3 pessoas. Nossa, era E pouco, eu gente. disparei e quebrei o recorde. Paléguas. Nesse dia foi quebrado o recorde da competição, o recorde do estado e o recorde que durava mais de 23 anos. Por isso que eu tava chorando horrores. Muito emocionada, mas foi algo que eu, assim, tava sempre aproximando. Aproximava dos 12 segundos, aí ficava 12:00, 12:01, 12:03. E aí, nesse dia, eu fiz a marca de 11:93. Meu Deus do céu. E aí, eu fiquei muito emocionada. Parabéns, viu? Parabéns. E essa aí? Fotasse, hein? Sim. Essa foto foi tirada em Juiz de Fora. Foi onde eu estava passando uma temporada. Porque, assim, nós, quando estamos treinando fora da temporada, nós precisamos reconhecer várias pistas para quando chegar o período de competição, a gente não estranhar. Então, eu estava fazendo ali e tinha um fotógrafo que ele trabalhava com meio esportivo. E ele falou: Lidiane, eu quero te fotografar, porque nessa época eu estava, assim, praticamente no auge da minha carreira como atleta e era bem reconhecida também. Então, todos os estados que eu ia, as cidades, as pessoas: Lidiane, eu quero ter a oportunidade de conhecer, principalmente as crianças, né, que tá começando a entrar no esporte. E aí foi isso. Legal. Esse também foi um momento muito especial que eu estava com a minha equipe, foi onde nós quebramos o recorde mineiro. Não, mas tá demais, hein? Sim, que é e isso? medalhamos também em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Foi um momento, assim, muito especial, que a gente estava trabalhando muito para quebrar esse recorde e também aproximar, né, trazer aí esse título, esse marco para Minas Gerais, e foi aonde nós conseguimos. Não é fácil não. Esse momento também, entre as melhores atletas do país, eu estava entre as 8 e essa menina aí, ela é a melhor atleta do país atualmente. Isso foi onde? Isso aí? Isso foi em São Paulo, Bragança São Paulo. Paulista. Ela é atleta olímpica.
Então eu sempre tava ali, ó, Que isso, Lidiane? competindo com atletas olímpicas, atletas de nível da seleção brasileira. Tava assim, gente, literalmente caminhando pra ter um futuro de sucesso, mas Deus me encaminhou também um outro futuro que hoje eu também agradeço muito, sou muito grata pelas oportunidades que após o esporte eu tenho, né, tido. Chique. Isso. Essa foto, né, no caso, foi o Troféu Brasil, que era uma competição que é literalmente para os melhores atletas do país. Não é qualquer pessoa que entra. Nossa Então, Senhora. eu consegui o recorde, a marca, o índice, porque para você competir com esses atletas, você tem que ter um índice. Uhum. Então, eu consegui, olha pra você ver, eu tava bem fortinha, tava no físico bem bom. E graças a Deus, nesse dia, eu consegui ficar entre literalmente as 8 atletas melhores do país. E tem assim, são mais de 100. Então você tinha um futuro muito promissor. Sim, mas assim, hoje eu entendo que Deus escreve certo por linhas certas. Sim. Eu estou onde eu deveria estar. Tá certo, joga na mão de Deus, tá mais que certo. Sim, aí eu mais uma vez Foto com a legal. Ana Carolina, competindo lado a lado ali com ela. Ela é a melhor atleta hoje, né? Hoje, né? Mais rápido do Brasil e do sul-americano também. E essa aí? Esse momento aí é um dos registros que eu fiz recentemente como Miss Supranational Grande Belo Horizonte, preparando aí para Eita. representar essa região maravilhosa no Miss Brasil. Show. Próxima. Mais um ensaio, né? Sim, mais um ensaio. E essa aí? Explique pra gente. Bom, esse concurso foi o meu primeiro estadual que eu participei. Foi assim, eu falo, gente, que a oportunidade que veio pra mim, que a minha coordenadora Adriana insistiu muito, foi anos e anos, vamos, você é muito bonita. E eu, não quero, ela insistiu. E aí, me deu a oportunidade, representei Contagem no meu primeiro concurso e fiquei no top 5, na verdade top 3, depois vocês vão ver Top as fotos 3. aí. E assim, sem muita preparação, sem muito conhecimento, sem muito, assim, recurso financeiro, eu cheguei, desbanquei vários candidatos aí, graças a Deus, e falo que foi aonde minha vida mudou completamente. Essa menina dá trabalho. No esporte, ela dá trabalho. Como? Miss, gente. Sim, E essa aí? Miss Contagem? Nessa época também, né, eu tava Então você sendo ganhou? atleta. Sim, na verdade, meu primeiro concurso regional da minha coordenadora, eu fiquei em segundo lugar. E ela me indicou, no ano posterior, a estar indo como Contagem no Miss Minas Gerais. Foi aonde eu fui a primeira, tá? A primeira Miss a trazer esse título aí pra Ela dá Contagem. Sim, eu abri, assim, esse espaço, né, para outras meninas depois de mim. Tivemos uma coroa de Minas, né, e graças a Deus foi várias meninas pegando top 5, top 3, uma coroa, e depois eu voltei e peguei o que é meu de direito. Tá certa. E aí, mais uma foto do meu primeiro concurso, que foi aonde eu fiquei em segundo lugar, e aí fui indicada. E aí o meu primeiro concurso estadual, onde que eu fiquei em terceiro lugar, já tava ali sonhando com a coroa. Mas Deus ainda assim falava, não, mais pra frente que você vai ter essa coroa. Rapaz, a cara dessa mulher, olha. Sim, foi ela que ganhou. Foi ela que ganhou? Sim. Ela tá bem brava, mulher. Tá bem assim, gente. Se eu não ganhar, eu vou quebrar isso aqui. Eu tenho essa impressão que ela tá nesse sentimento ali, mas enfim. E assim, essa foto foi tirada agora em janeiro, que é o Janeiro Roxo, onde nós, Misses, trabalhamos com várias ações sociais, nós temos que abraçar causas, e o Janeiro Roxo é o mês contra o preconceito da hanseníase. Então, lá na cidade, que é a Vila Santa Isabel, nós estávamos fazendo uma semana, na verdade, acho que são 2 semanas, com vários eventos, para conscientizar também o povo sobre essa doença, que antigamente não tinha cura, não era também muito falada, e hoje essa doença, graças a Deus, ela tem cura. Que bom. E assim, tem um tratamento, e graças a Deus, assim, as pessoas estão tendo mais também, assim, contato, porque antigamente, para quem não sabe, a hanseníase, ela é lepra. Então, o povo literalmente isolava essas pessoas dessa doença. E hoje, graças a Deus, o preconceito também tem sido quebrado. Graças a Deus, tem tido mais consciência mesmo sobre essa doença. E as pessoas estão tendo mais tratamento pelo SUS, que é gratuito também, né? Graças a Deus. Graças a Deus.
E aí, mais uma vez, eu na ação social com legal. o Outubro Rosa, que foi uma ação lindíssima que eu fiz juntamente com uma cabeleireira que ela trabalha com laces, que são perucas. Uhum. E nós fizemos, eu trouxe para ela uma ação que eu tava sonhando dentro do meu coração, de abraçar essa causa, trazer autoestima, valorizar ainda mais essas mulheres que, infelizmente, que é uma doença muito triste, né? Uma doença muito dolorosa. Sim. E quando nós trouxermos esse dia, nós maquiamos essas mulheres, que vocês legal, vão ver. poxa. E também fizemos uma uma peruca, para elas se verem novamente com o cabelo. E, assim, trazer essa esperança de que elas iriam ser curadas e que iria dar tudo certo, e o cabelo delas iriam voltar a crescer, e que, independente, se elas continuassem carequinhas do jeito que elas são, elas continuariam lindas. Pô, muito boa essa atitude, hein? Muito boa. Sim. Parabéns. Eu chorando de Eita. novo. Nossa senhora. Esse momento você vai me desculpar, mas assim, eu tava toda glamurosa, né, maravilhosa, mas como vocês podem ver, tava saindo muitas lágrimas no meu rosto. Foi um momento que eu tinha passado, né, eu tinha acabado de sair do esporte, que daqui a pouco eu vou contar pra vocês. E eu passei por diversas coisas, venci a depressão, venci as crises de ansiedade e principalmente a minha mente. Porque quando nós passamos pela depressão, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, a gente literalmente desiste, a gente não tem força pra sair da cama. E eu tirei forças de não sei aonde, foi literalmente Deus. Pedi a oportunidade para Adriano, porque eu acredito também que o concurso de beleza, ele ajuda nós a nos recuperarmos e a nascer de novo. Isso. E assim, quando eu vejo uma criança virando pra mim falando, você me inspira, você é uma imagem perfeita para mim. Para mim me inspirar, é algo que realmente acaba curando a gente. E aí eu tive a oportunidade de voltar, minha coordenadora mais uma vez acreditando em mim, me deu essa oportunidade de voltar como Miss Grand Contagem. Fiquei durante um ano me preparando e sonhando muito com esse momento, porque isso pra mim foi literalmente um presente de Deus. Porque depois de tudo que eu passei, eu literalmente fui no fundo do poço. Eu não acreditava mais em mim, não acreditava mais no meu futuro. E foi aonde Deus me deu esse presente. E eu fiquei muito emocionada, muito feliz. Porque foi, assim, um momento muito difícil, né? Então, eu estar ali recebendo uma coroa de Miss Minas Gerais, poxa, é algo que não é pra qualquer um, né? Não, parabéns, mais uma vez. Próxima. Acabou as fotos? Não, tem mais? Isso. Aí o momento, eu já tava ali. Meu Deus, será que eu vou realmente ganhar? Eita. A respiração das duas, olha. Eu já tava... Parece que correu uma volta na Lagoa da Pampulha. Olha lá. Não é? Olha lá. Sim. E na hora que veio, eu gritei muito, não queria nem saber quem estava me escutando. Eu só queria agradecer mesmo a Deus por esse presente, porque eu pedi muito, sabe, esse presente. Pedi muito essa oportunidade de estar me reconstruindo, estar tendo uma outra visão do mundo e também tendo outras oportunidades. Que o Mundo Miss não é só beleza, não. Ele também dá outras oportunidades para nós. Show de bola. Vamos conhecer você mais um pouquinho aqui? Vamos, matar essa curiosidade aqui do povo aqui? Vamos lá. Vamos responder as perguntas aqui, fazer um bate-bola, como se diz, né? Fala isso aqui, pessoal. Como surgiu a vontade de ser atleta velocista? Primeiro, vamos começar com a modalidade esportiva. Vamos lá. Bom, na verdade, não surgiu. Eu falo que o atletismo, ele literalmente me escolheu. Porque eu tinha acabado de sair do balé. E na escola, o professor estava fazendo uma seleção com alguns alunos para ir fazer uma seletiva aqui na UFMG. Eles estavam fazendo uma peneirada para pegar outros atletas, né, para começar. Na época eu tinha 14 anos, era uma menina. Nossa, não havia. Sim. E aí, nessa peneirada, nesse teste que o professor estava fazendo na escola mesmo, eu fui ganhando das meninas e dos meninos. E ele falou assim, não, essa menina aí tem alguma coisa. E começou a subir o nível, né? Colocando eu pra competir com os meninos maiores. E eu fui ganhando ainda assim. E aí ele foi e me escolheu para fazer uma seletiva lá na UFMG. E nesse primeiro contato com a pista, eu ganhei o primeiro lugar dos 100 metros e do salto em distância, sem nunca ter corrido, sem nunca ter feito nada. Que isso? E aí recebi a oportunidade de estar conhecendo de perto o esporte do alto rendimento aos 14 anos e fiquei, assim,
durante 8 anos, sonhando, lutando, treinando, porque o treinamento esportivo, ele exige muitas posturas, muita disciplina, muito comportamento. E se você também não tiver uma disciplina, você pode ter um talento, você pode ter um sonho. Se você não tem disciplina, nada vai. Não há genética que ajude. Então, eu falo assim, que o esporte, ele moldou a mulher forte que eu sou hoje. Eu devo muito a ele. Hoje, assim, com a mente tranquila, grata, eu entendo que ele me moldou para que eu pudesse viver coisas maiores que está por vir para mim, sabe? Show de bola, show de bola. E como é que era a sua rotina de treino antes? Bom, era bem tensa, porque... Dá um exemplo aí, mais ou menos. Era das 3 horas da tarde até às 7. Então, eu ficava treinando. Só treinando, correndo. E assim, o povo pensa, o treinamento esportivo do atletismo é só corrida. Não é. É muita técnica. Para você chegar a correr 10 segundos, 9 segundos, é muita técnica. Técnica, força explosiva, a mente também, porque eu já vi muitas pessoas assim, com o físico perfeito, tinha tudo para ir para frente, mas não tinha uma mentalidade e não conseguiu. Então, com isso, fui apertando mais o alto rendimento e chegou ao limite de eu estar treinando 2 vezes no dia, que era o horário da parte da manhã, das 7 até as meio-dia, descansava. Isso de segunda a sexta? Isso. Puxado, hein? Era puxado, mas era aquilo. E a alimentação era controlada também? Sim. Sempre não podia. Conseguia, né? O meu namorado tá até presente. A gente, na época, começou a namorar. Ele, vamos comer um hambúrguer, vamos comer uma pizza. Não posso. O horário de dormir, 9 horas da noite, tinha que estar na cama. Então, assim, tinha que ter essa disciplina para eu chegar hoje, assim, né, com essa performance, tinha que ter uma disciplina, não tinha como. Faz sacrifício, não tem jeito. Exatamente. Faz sacrifício. E você tinha que investir muito? Bom, investimento era alto, o investimento era um grande problema. Eu até costumo dizer que se você tem um sonho de ser atleta e você não tem dinheiro, você só tem um sonho. Porque, infelizmente, o esporte, se tratando de atletismo, vôlei e dentre outros esportes, assim, não é um esporte que tem verba, que o Brasil em si, ele investe. Então, com isso, eu já era de uma família humilde na época, os meus pais eram desempregados e tinha dia que a minha mãe tirava dinheiro da carne pra me dar pra eu treinar. Eu moro em Betim, então com isso eu tinha que pegar 2 ônibus pra ir, 2 ônibus pra voltar, dava aí mais ou menos uns R$40 por dia e a gente não tinha esse dinheiro. Complicado, e, né? Infelizmente, foi assim durante muito tempo. Depois a UFMG começou a ter alguns patrocinadores e ajudou com o cartão de passagem, que já aliviou um pouco, mas ainda assim a questão da alimentação, a gente pecava muito. Porque tinha que ter, por exemplo, uma certa dieta. Então, assim, até eu começar a trabalhar, ter um dinheirinho, e ainda assim foi muito difícil, porque o esporte, ele exige muito treinamento. Muito? Muito, assim, tempo de treinamento. E aí, como que você vai trabalhar e ao mesmo tempo treinar? Então, eu ficava ali naquele tempo, porque os meus pais não tinham dinheiro para investir, mas eu, desde muito nova, eu sempre fui uma mulher muito batalhadora, muito esforçada. Vendia meus bombons na escola, no treino, porque assim, mesmo eu não podendo comer, eu sabia que tinha alguém que ia querer comer meus bombons. Então, eu fazia meus bombons, fazia minhas palhas italianas, depois comecei a trabalhar como auxiliar administrativo, e depois surgiu essa oportunidade de estar conhecendo de perto o mundo Miss, e aí as portas literalmente começaram a se abrir mais para mim. Conheci de perto o mundo da moda, comecei a trabalhar como modelo, fiz cursos, e graças a Deus hoje eu vivo disso. Mas eu tive que abrir mão de um grande sonho para hoje abrir assim, espaço para um sonho maior entrar. Legal. Na época você chegou a tentar fazer outro tipo de modalidade esportiva, por exemplo, vôlei? Não? Porque assim, eu não sou muito alta. Sim. Eu não tinha muita força. O único que dava mesmo era o esporte. Porque o esporte, o atletismo, ele tem diversas modalidades, como a velocidade, a corrida de fundo, que é como se fosse a corrida de rua, diversos. Então, assim, se caso não desse pra eu fazer a corrida de velocidade, eu poderia me encaixar ali nos saltos, alguma coisa. Eu passei diversas modalidades. Já fui saltadora, salto na distância, já tentei também um pouco de vara,
cara, mas não tinha força, gente. Então, até eu realmente pegar força para ser uma velocista mesmo, do alto rendimento, nossa, demorou o quê? Eu fiquei 8 anos, eu acho que eu comecei a entrar mesmo no alto rendimento com uns 4 anos ali. Nossa, foi 4 anos pra me preparar e depois 4 anos pra eu entrar mesmo no alto rendimento. Foi bom você ter tocado isso. Por isso que eu falo, as pessoas, elas têm mania de querer as coisas da noite pro dia no ramo esportivo, mas tem tudo uma preparação. Sim. Olha o tempo que você demorou. Tá vendo? Legal você ter falado disso aí, viu? Legal. Obrigada. Quem te inspirou? Bom, no esporte no caso... Primeiro no esporte, a gente vai falar depois mais pra frente. Mas no caso, me inspirou a entrar no rendimento e ser uma atleta olímpica. Tem uma atleta que ela chama Sharon Fraser, que é uma atleta jamaicana, e ela é uma mulher de muita fé. São demais, né? E eu sou uma mulher de muita fé, sempre, desde o início, eu sempre trabalhei muito com a fé. A fé é tudo que eu tenho. Então, ela sempre mostrou que, através da fé, a gente conseguiria ir além dos nossos limites. Sempre trabalhou isso. Então, assim, quando eu estava ali, eu vou desistir, eu olhava os stories dela, olhava os vídeos dela, que ela fala, alguns vídeos, ela falava que Deus, ele daria força para ela. Deus, ele, assim, sustentaria quando nós estávamos pensando que não tinha mais jeito, ele iria ser a nossa força. Então, eu, assim, me inspirava muito nela. Bacana, que bacana. Outra coisa também, na época tinha muita pressão, muita cobrança. Sim. O povo pensa que por eu ter sido uma das melhores atletas do país e uma das melhores a melhor atleta da minha categoria e da minha prova, as pessoas pensam que era super tranquilo e tal. Não. Principalmente assim, no alto rendimento, você nunca vai estar bom. Você sempre tem que ser a melhor, sustentar ali a melhor, porque um ano você ganha, no outro ano vai ter outra querendo ganhar de você. Você fez uma marca um ano, no outro ano você tem que fazer uma marca melhor do que você fez no ano anterior. Então, com isso, a minha equipe, o meu treinador colocava bastante pressão. Eu sei que eles vão ver isso, mas não tem problema. Eu sei porque eles me incentivavam a ser melhor. Então, no esporte, tem uma certa pressão ali, principalmente por eu ser a única atleta mineira a correr abaixo de 12 segundos. Sempre tinha. Porque, gente, não é fácil. 12 segundos e tal. Não, gente. É os milésimos dos milésimos que faz a diferença. Muita diferença. E, assim, eu já deixei de entrar em certas competições nacionais por conta de, 10 milésimos. Menos de um segundo. Sabe? Então, assim, era aquela pressão, tal competição você tem que fazer tal marca, você tem que dormir, você tem que comer. E eu, assim, eu sou grata, porque se não tivesse essa pressão, eu tenho certeza de que eu não iria ter chegado a alguns lugares que eu cheguei. Com certeza, com certeza. E chegou a ter um retorno financeiro, um bom retorno financeiro? Nenhum. Não. Falo, assim, completamente. E eu, assim, como disse, eu vendia meus bombons, teve uma época que eu comecei a trabalhar como modelo, então eu tirava de onde eu não tinha para investir nas competições, porque para você competir com a elite, você tem que estar com a elite. E aqui em Minas não tinha ninguém que corria comigo. Eu correndo com as meninas, mas as meninas não corriam comigo, não tinha ninguém ali que me colocasse pressão. Então, para eu chegar no nível mesmo da competição alvo, eu já tinha que ter tido outras competições com as meninas fortes. Então, para isso, eu tinha que investir. Então, vendia meus bombons, trabalhava como modelo em um certo período, ia treinar e investia na carreira do esporte. E por longo tempo foi assim. Até que veio o pior, que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Ixi, tá bom. Agora, vou fazer uma pergunta pra você, mas eu acredito que a resposta seja um pouco óbvia. Você, mente e corpo, você acha que na época você estava preparada para enfrentar umas Olimpíadas? Olha, no auge da minha carreira, Olimpíada não. De competição assim, individual não, mas um revezamento 4x100 sim. Tá. Eu tinha marca, eu tinha físico. Na minha cabeça, eu acho que minha cabeça tava boa, mas hoje eu vejo que o meu psicológico não tava. Porque depois, assim, que eu tive a oportunidade de entrar na seleção brasileira e foi retirado de mim esse sonho, eu literalmente fui no fundo do poço e eu vi que o meu psicológico não tava bom.
Que se acontecesse, chegar numa Olimpíada e acontecer alguma coisa, porque acontece, gente. O povo pode ter várias competições, assim, um alto rendimento com marcas boas e chegar na competição alvo e não conseguir entregar. Nós somos seres humanos. E o que muitos atletas esquecem é que nós somos seres humanos, nós somos reais. Nós estamos sujeitos a errar, ter um dia ruim, uma mente ruim, o sono não foi bom, pode ocorrer. Então, assim, chegou um momento que eu me cobrava muito. Me cobrava. Eu tenho que estar. Até que chegou a oportunidade e foi embora. E por que aconteceu que você não foi para então, as Olimpíadas, né? Veio a pandemia. Isso, explica aí. Veio a pandemia, eu fui convocada para entrar na seleção brasileira, porque eu estava com a marca, o índice, o corpo, tudo assim, perfeito. Estava entre as melhores. Fui convocada para 2 seleções brasileiras, só que veio a pandemia e saiu arrastando os meus sonhos. E aí, com isso, eu fiquei muito abalada. Foi aonde meu corpo falou assim, a gente não aguenta mais. Eu treinei durante 8 anos para a realização desse sonho. E quando veio, é como se ele tivesse falado, oi, tchau. Aí você tem que treinar mais 4 anos. Porque assim, é complicado a situação. Porque eu era da categoria sub-23 e no ano posterior eu seria da categoria adulta, onde que o buraco é mais embaixo. Então, eu estava ali entre as melhores atletas do adulto, entre as 10 melhores. Só que para você ir para uma seleção brasileira, você tem que estar entre as 4 melhores. Ah, tá, entendi. Então, eu já sabia que o buraco ia ser mais embaixo. Porque, olha, eu estava correndo entre ali, uns 11,70, 11,60. E as meninas do adulto, elas estavam correndo 11,20. Nossa. É muito baixo. É coisa assim que é competição literalmente de nível internacional. Puxado. Se eu ficasse ali correndo mais uns 4 anos, eu tenho certeza que eu teria pegado a Olimpíada. Eu tenho certeza disso. Mas a minha mente não estava aguentando mais e foi aonde que tudo mudou. Porque com isso, ainda assim, eu falei, não, eu vou conseguir. Eles vão me dar a oportunidade, veio a oportunidade, mas eles mudaram a competição para o ano posterior. Nossa. Em 2021. Sim. E eu não era mais da categoria. Tive que pular para outra categoria. Exatamente. E com isso, comecei a me dar vários problemas de saúde. Me deu até arritmia no coração, você acredita? Uai. Arritmia no coração. Eu sentia meu coração acelerando e do nada parava. E aí eu fiz as baterias de exame, tava com arritmia. Aí beleza, curei e tal, porque a gente tem que tomar o remédio. Beleza. Depois, voltei a treinar. Lesionei o tendão do joelho. Tendão? Chegou a fazer cirurgia, não, mas eu não tava aguentando andar. Eu fiquei quase um mês sem andar. E aí, depois que você machucou o tendão, 2 coisas que eu falo que para o atleta. É tendão do joelho, tendinite e joelho. 2 coisas, meu filho, que você pode dar tchau. É complicado. Não, porque se você insistir, tanto é que até hoje, olha só, tem 2 anos que eu saí do esporte, até hoje, quando eu estou num treinamento mais intenso da academia, acontece de me dar o mesmo problema da minha lesão. Nossa. Eu não consegui esticar a perna, coisas que infelizmente... Fica ali a sequela, não cura 100%, sabe? E aí foi isso, com isso veio a lesão, e depois que eu estava me curando da lesão, me deu vários problemas de saúde, de questão de, tipo assim, ficar vomitando, várias viroses que não estavam se curando. Aí o médico da UFMG sentou comigo e falou, olha, seu corpo não tá aguentando, sua mente não tá aguentando, você vai ter que escolher. Entre a área da moda... Você chegou a pegar Covid? Não. Não, né? Mas era viroses mesmo, porque aí eu treinava, pegava força e do nada emagrecia 4, 5 quilos. Nossa. Mas era a minha mente. Aí o médico sentou comigo e falou, olha, Lidiane, arritmia, esses problemas aí que você tá tendo, é sua mente. Sua mente tá mandando um sinal pra você parar. Ou você vai parar, respirar e seguir no atletismo, ou você vai escolher a moda. Porque eu tava trabalhando muito. Eu ficava, tipo assim, trabalhando de 7 horas da manhã até as 2 da tarde, ia direto pro esporte. Nossa, pesado. E do esporte, eu ia pra aula ainda. Então, foi muito pesado. E aí, eu literalmente entrei em depressão. Foi aonde que minha vida... Sabe, você não saber qual que é o seu lugar no mundo, o que você realmente é, se os seus sonhos realmente vão se realizar. E foi aonde foi
Só desmoronando, mas graças a Deus sobrevivi. Não, graças a Deus. Alguém da sua época conseguiu prosseguir? Sim, graças a Deus eu tenho alguns amigos de equipe que graças a Deus hoje está na seleção brasileira. Alguns estão até fora do país, mas são poucos. Né? De 40, 2. Nossa senhora, é pouco mesmo. É muito pouco. Agora vamos lá, fazer outras perguntas. Agora você vai gostar, agora a gente vai chegar lá. Vai. Vamos lá. Como aconteceu o surgimento de ser... Para você disputar a Miss Minas Gerais? Como aconteceu? Como é que funcionou isso aí? Bom, dessa mudança, essa chave? Agora vamos lá. Como eu já dei alguns spoilers aí, eu estava ainda como atleta, treinando muito, e a minha coordenadora já tinha 2 anos me mandando mensagem no Facebook. Menina, você é muito bonita. Qual é o nome dela? Adriana Macedo. Você conhece a Adriana? Não sei, ela é bem famosa, viu, aqui em Belo Horizonte. Eu vou te antecipar um negócio aqui. Quando eu entrei em contato com ela, a gente tinha conversado até antes aqui, né, no backstage, que eu mandei mensagem pra ela, ela custou me responder. Aí eu falei, cara, porque ela treinava lá, ela treina lá na academia, né? Aí eu falei, cara, vou mexer com ela, que eu, na verdade, eu achei que ela era Miss. Né? Muito bonita, né? Ela é muito bonita. Falei, cara, ela custou, eu vi ela na academia, ela meio fechada e tal. Eu falei, eu acho que essa mulher, mandei mensagem pra ela, não, tem que conversar pessoalmente. Conversou pessoalmente comigo, a pessoa 100%, bacana demais ela, foi medir com você. E quando ela falou assim, eu tenho um negócio das minhas meninas, que não sei o quê, o olho dela enche de água, entendeu? Então eu vou pedir para que ela apareça aqui, tá? Isso! Vem cá, Adri. O pessoal vai te conhecer. Vem cá, só. Onde eu vou? Vem cá, fica do lado dela ali, ó. Fica um pouquinho aqui também. Você tem como? Você uma pode cadeira? Pega a cadeira aqui. Gente, dá licença aqui, tá? Isso, pode pôr aqui. Isso. Quer participar um pouquinho aqui também do lado dela? Pode puxar. Isso. Então, pra quem não conhece, essa é a Adriana aí, viu, gente? Ó. Olá. Tá bom? Essa é a Adriana, peguei de surpresa. Eu falei que ia fazer uma surpresa aqui. Então, quando fala, ela falou assim: minhas meninas, o olho dela até arrepia, tá bom? Sabe assim, são minhas meninas e tal. Então, como é que aconteceu? O que a Adriana fez parte da sua vida nisso aí? Fala um pouquinho dela. Bom, se hoje eu trabalho como modelo, sou grande referência, principalmente como Miss Negra aqui em Belo Horizonte, Contagem, Grande Belo Horizonte, é porque ela me deu a oportunidade. Ela acreditou muito em mim, insistiu literalmente. Ela estava quase na minha casa me buscar para participar do concurso dela. Tô brincando. Mas assim, foram 2 anos insistindo mesmo, me mandando mensagem: menino, você é muito bonito, participa do meu concurso. E naquela época, como eu já disse... Ela é visionária, né? Demais, ela já... Não, e se eu mostrar a foto, eu nem coloquei aqui, porque essas fotos... Essas fotos, quem vê, gente, fala assim... Era um projeto que ninguém iria acreditar. E ela acreditou em mim desde o início. Era uma menina assim de aparelho. Eu tinha acabado de começar a transição capilar. Tava com o cabelinho assim bem curtinho. E aí ela acreditou em mim. Falou: vamos participar do meu concurso. Eu falei: mas não tem dinheiro pra investir. Não tem dinheiro, não. Vamos. Se você passar na minha seletiva, eu vou te ensinar você a correr atrás de patrocínios pra você participar do meu concurso. E eu, assim, daquele jeito, com o cabelinho todo curtinho, participei. E aí ela: agora você passou. E agora? Como é que nós vamos fazer? E aí ela me ensinou. Falou: olha, você vai chegar assim nas lojas. E foi aonde tudo começou. Participei do concurso dela, que era o Miss Contagem, e fiquei em 2º lugar. E assim, sem muitas parcerias, muitos patrocinadores. Na época, o meu Instagram era um Instagram muito pequeno, porque eu era atleta. No atletismo, você tem que ser forte, você tem que ser boa, você não tem que ser bonita. Não tinha nada de autoestima, porque como é que é o negócio? Repete aí. No esporte. No esporte você tem que ser boa. Não, beleza, tá bom. Tem que ser boa, não, tem que ser, assim, entendi forte. Que pra ser Miss não precisa ser bonita. Eu falei, poxa, eu falei, rebobina essa fita. Eu falei, não. E aí, eu investi, né, consegui o dinheiro que era pra pagar pra participar do concurso dela, com muito custo, mas sem muitas parcerias, sem muitos patrocinadores. Participei, e ela ainda assim falou: você ficou em 2º lugar, vou te indicar para o estadual.
E foi muito difícil, porque na época eu não tinha trabalho, o pouco que eu tinha investido no esporte, então foi muito difícil. E aí fiquei em 5º lugar no Miss Minas Gerais. E foi assim, Chique, cara. se ela não tivesse me dado essa oportunidade, não tivesse acreditado em mim, eu posso falar pra vocês assim, claramente, não sei se eu estaria hoje no esporte, mas eu não estaria hoje trabalhando como modelo, inspirando várias vidas através das minhas atitudes, dos meus exemplos, das minhas vivências, sabe? Acreditando, mostrando para todo mundo que é capaz, que mesmo que você teve um início de uma história triste, não quer dizer que o seu final também vai ser assim. Concordo. E eu sou muito grata a ela, porque ela sempre acreditou em mim e ainda tá acreditando, né? Sempre. Teremos uma próxima coroa. Se Deus quiser. Ó, peguei você de surpresa aqui, não tá Total. combinado não, viu, gente? Peguei ela de surpresa aqui, só pra ela falar um pouquinho dela. Adriana, quem é você? Agora, chega um pouquinho perto do microfone aqui, tá? Isso, peguei de surpresa. Nebeto também não esperava isso, não. Obrigado, viu, Nebeto? O negócio foi improvisado aqui. Gente, a pessoa nem tá pronta pra Não, nasceu 7 pronta. lotes, para com isso. Então, eu fui modelo e vi todo o processo do mundo da moda, como as coisas são difíceis para as meninas. Também sou, inclusive, no mesmo bairro que a Lidiane, inclusive. E eu criei um propósito para mim, de ter a agência para oferecer para as meninas aquilo que não foi oferecido para mim. Então, quando a Lid falou, vem que eu vou te ensinar a conseguir, não fizeram isso por mim. Se tivessem feito, as coisas teriam sido mais fáceis, né? Legal. Mas com moda não dava para poder fazer isso. Então surgiu a oportunidade do Miss. E aí eu descobri que através do Miss eu tinha um propósito, que era transformar vidas. Para pegar meninas que estavam ali sem acreditar nelas Organizar, né? e Poder. colocar para o mundo. Eu arrepio, porque eu sei que eu já transformei muitas vidas. Ganhando ou não um concurso, a disciplina, o crescimento pessoal dentro do Miss, ele é gigantesco. A Lidiane, ela deu um passo maior, tive outras meninas também, que já foram disputar o Miss Brasil e tudo. A Lid, ela veio de uma disciplina muito forte do esporte. Eu acho que você ter essa base, Ajuda muito. ela é fundamental. Militariza. Você Né? ter disciplina, saber cuidar da sua mente, do seu corpo, saber que você tem que seguir regras, né? Isso facilitou o processo dela como Miss. Não tenha sido fácil, mas trabalhar a Lidiane foi mais fácil por isso. Imagina. No início era teimosa, que era... Demais. Até pouco tempo atrás, tá? Teve que pegar Era firme. teimosa. Você quer coroa, vai ter que desconstruir um pouco, porque assim, o esporte, como eu disse anteriormente, nós somos muito brutos. A gente Sim. é muito forte, a gente, sim, literalmente mental, cria O uma... estado mental, na verdade, funciona de outra forma, né? É o tipo de cobrança. E ela sentava comigo e falava, Você tem que ter Lidiane, aquele delicadeza, aquele comportamento, ao mesmo Exato. tempo, Mas você tem equilibrar que ter aquilo. uma sutileza, você tem que ter uma elegância, ao mesmo tempo uma Total. firmeza. Total, né? você tá doido. Então ela tinha a firmeza, ela tinha a garra, mas a sutileza, a elegância era difícil de pegar porque vinha enraizado do esporte, né? Mas trabalhamos e desde a primeira vez que eu olhei nos olhos dela eu tinha certeza, o brilho que tem no olho dela, ele é Essa menina vencedor. vai brilhar mais ainda. se Deus quiser. Tenho fé. Eu olhei nela de d'água, tadinho. Sim, é um momento muito difícil, porque eu até esqueci de mandar essas fotos, mas eu vinha do bullying, né? Vinha do preconceito, do racismo. Então, quando ela insistiu em mim, literalmente pegar uma pessoa que passava por várias vezes na escola, as pessoas zoavam o cabelo, zoavam a boca, zoavam as roupas, pegar uma pessoa e acreditar nela que ela vai ser a Miss Minas Gerais. Você virou aí, cara. Esse povo que deve ter Entende? zoado você, que deve ter Exatamente brincado, deve isso que estar eu hoje ia assim, ó. Esse povo. O povo deve estar assim, vou suicidar. O povo deve estar louco a hora dessa. Falou, não, essa menina não é possível. Sim. Cara, que bacana. Então, eu acredito que precisa ter mais, não somente no Miss, mas em todas as áreas precisávamos ter um pouquinho da Adriana. Porque falta isso no mundo, sabe? Pessoas que acreditam na gente, quando a gente não acredita. Hoje eu trabalho como modelo, sou Miss e faço um trabalho lindíssimo, carregando a minha faixa, né, através do meu título, influenciando outras meninas nas redes sociais e fora das redes sociais. E assim, é lindo ver que através da nossa história, que foi moldada, a gente consegue inspirar e aspirar outras mulheres a ter um futuro melhor. Top demais.
Top demais, viu? Continua aí, viu? Eu tô com inscrição aberta, né? Pro concurso. Isso. E aí eu sentei com as meninas e pedi para que elas me dessem referência. Em quem vocês se inspiram? Ah, pronto. E Adivinha. eu chorei, não teve Adivinha. jeito, né? Em quem você se Adivinha. inspira, Lidiane Barbosa? Não teve jeito. Olha aí, cara. Eu mandei é isso, hein? mensagem pra ela, falei, hoje você é referência pras meninas, você é inspiração. Parabéns, você vê o jeito dela conversar, como ela se comporta. Gente, ela é todo intelecto, ela fala. Cara, incrível. Tô gostando dessa obrigada. entrevista aqui. Fica aí, tá? Fica aí, Ai, vai ficar eu até o já ia final. correr. Fica aí, não, pode ficar aí, pode acompanhar a gente. Peguei você de surpresa. Vamos lá, vou fazer um bate-bola rapidinho aqui. Quais são os critérios exigidos para ser candidata? Vou deixar pra ela. Que ela Pode ser você. adora. Pode ser. Vamos lá. Travando na língua falando? já, né? Vamos lá. Desembola aí, como Bom, se diz. nós temos um padrão, né? Isso. Necessita-se de um padrão de beleza, mas que ele é lapidado. Então, primeira coisa, o coordenador tem que saber ver e entender se aquela beleza pode ser lapidada ou não. Arreda um pouquinho pra frente. Isso. Aí. Aqui. Beleza. Segundo, nós temos ali a margem de idade. Normalmente, né, o MIS adulto vai de 18 a 27, 29 anos, depende de cada categoria. Agora a gente já o mundo MIS está ficando mais valorizado, então a gente já está exigindo um segundo idioma, uma disciplina, uma boa comunicação, uma oratória bem feita, ela é fundamental. Poxa. E as pessoas ainda têm aquele preconceito com o Miss, de que ser Miss é ser bonita apenas. A beleza, na verdade, ela só existe para que você consiga passar na inscrição. Porque depois que você se inscreve, tem muitas meninas lindas ali. E é a beleza que vem de dentro, é a dedicação, é o esforço mesmo, é o que vai fazer ela se destacar dentre as outras. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Sempre tive... Desculpa, eu te cortei? Não? Não? Eu tenho uma curiosidade. Então, por exemplo, vai chegar uma candidata lá, tem aplicação no rosto, cirurgia do nariz, essas coisas assim. Você repara isso? Isso passa também? Na bateria, como se diz? No início, quando surgiu o mundo Miss, Isso. era proibido. Tem muito procedimento? Como é que Hoje é? não. Hoje, né? Hoje é liberado. É Nós liberado? já tivemos Miss aí de 26 plásticas, né? É mesmo? 26 Sim. plásticas. Cara, eu não sabia. Sim, hoje as meninas podem se moldar. A gente pode usar o que nós temos aí de avanço na estética e tudo pra lapidar. Posso te cortar Antigamente, não. aqui? Você tem? No rosto, não. Não. Tem apenas o silicone. Não, beleza. No rosto você não tem? Nada. Nadinha. É perfeita, gente, eu falo. Nadinha. O povo hoje, então, que fez bullying com você, deve estar igual eu Sim. falo, né? Meu Deus do céu. Mas eu acredito que a beleza, a gente tem que acreditar em nós também. Sim. Acreditar na nossa beleza. Porque se você pode ser linda, você pode ter todo o perfil até mesmo de ser uma top model. Se você não acreditar na sua beleza e trabalhar também o amor próprio, que eu acho que é fundamental, não tem como. Eu acredito na minha beleza também, mas tem limite, tá? Tem limite. Tem limite. Eu sei onde é que eu me encaixo, né? Assim, tá bom? Eu te cortei aquela hora. Desculpa. Você tava falando? Não, mas é isso. Essa dúvida que eu tinha. Eu falei, gente, será que essas vezes tem cirurgia, alguma coisa? Prótese, silicone, beleza. Normal, mas na verdade, plástico, quando eu falei, será que tem? surgiu os concursos, as mulheres tinham que ser bonitas, naturais, a ponto de não poder usar nem maquiagem. Os primeiros concursos lá, época da Vera Fischer e tudo, elas passavam por um médico para testar que elas eram puras, elas tinham que ser virgens. E no palco, tinha uma bacia, elas lavavam o rosto para mostrar que elas eram bonitas, que não tinha maquiagem. Então, eram duas regras, assim... Fora que não podia ser casada, ter filho, nem nada, né? Isso que eu te perguntar. Hoje também tá assim, essa regra? Hoje, procedimento estético liberado, maquiagem liberada. Eu falo que se a gente colocar uma bacia no palco, colocar o rosto das meninas lá, vai ficar Sai o rosto? cílio, sobrancelha. Sai o rosto, né? Tudo. Mas Saiu a outra pessoa. Eu li também, pelo que eu tinha lido, a mulher pra ser candidata pra ser Miss, ela não podia ter filho, tinha essas coisas, e hoje também tá mesmo? Hoje nós temos muitas regulamento? bandeiras, né? Então, a bandeira que eu trabalho atualmente, a mulher tem que ser solteira, não pode ter filho. Mas nós temos outras bandeiras que permitem
ter filho, ser casada, tudo, e até mesmo não tem mais restrição de idade. Com qualquer idade a mulher pode participar. Que eu vi recentemente, também tinha uma mulher de mais de 50 anos lá fora, né? Bonita ela. Miss Universo Brasil teve. Cara, essa mulher tem 50, 60, até com cabelo 50, grisalho. 60. Bonita, eu falei, Linda. cara do céu. Essa mulher dessa, não é bola, tô na balada, eu falei, né? De repente, sabia a beleza, condiz com ela, beleza, tranquilo. Mas enfim, brincadeiras à parte, claro. Uma dúvida que eu tenho aqui também, a conduta dela, das meninas, antes e depois, se ela ganha coroa, ela é cobrada a conduta dela, a postura, isso tudo, é tudo corrigido, como é que é? Isso é eterno? Porque eu vejo ela aqui, ela é toda certinha, ela fala bonita, tudo, isso aqui é... Até quando? Como é que é cobrada essa postura? Por exemplo, ela vai numa festa, ela foi Miss Minas, então ela vai numa festa, ela tem um tipo de conduta diferente. Isso aí, se alguém olha, por exemplo, ela tá bêbada lá na festa, isso aí pode acontecer alguma coisa com ela? Jamais. Isso eu quero saber. Isso pode destronar ela? Sim, contratualmente ela é destronada. A Miss, ela é a representante da beleza, sim, mas também da cultura e da sociedade, do povo. Uhum. Então ela tem que ser exemplo. Por isso que ela não pode ser só um rosto bonito, um corpo bonito. Ela tem que ser a mulher que vai representar a sociedade, a mulher que vai representar o que nós queremos ser. Sim. É a mulher que vai falar pela gente. A beleza é só uma forma de abrir portas. É diferente. Essa faixa é para abrir portas. Entendi. Entendeu? Então ela tem que ter sim uma conduta adequada. Tem que saber onde frequentar, tem que saber, né? Até o que postar nas redes sociais. Eu, quando as meninas ganham concurso, a primeira coisa que eu faço é, agora eu vou lá no seu Instagram e tudo que eu comentar você vai arquivar. E eu fico de olho em tudo. Quando coloca alguma coisa falando errado, eu falo, se falou errado, apaga. Roupa vulgar, essas coisas assim. De jeito nenhum. Interessante. É na hora, tá? De você se você não pagar. Cara, que bacana. Porque querendo ou não, sempre estamos cercados por olhares. Nós somos os exemplos. Pois é, sabe o que eu fico pensando assim? É porque, vamos supor, você tá numa festa lá, você tá bêbado. Igual eu vou repetir novamente. Mas você deve ter gente que deve ficar na sua cola, que deve ser uma maravilha, né? Então, pessoa, para denegrir você, vai lá e filma. Fala, nossa, eu vou fazer uma sacanagem com ela, vou filmar ela aqui, vou... E como é que faz, por exemplo, pra chegar isso até ela? Não pode nem acontecer. Primeiro de tudo, que uma Miss, ela tem que saber se portar. Essa denúncia, acontece esse tipo de denúncia? Acontece demais. Muito, muito mesmo. Se você pesquisar isso, você vai ver vários casos. Mas uma Miss de verdade mesmo, Miss em essência, não se porta dessa maneira. Nós não somos pegas, tá. porque nós não praticamos esse tipo de ações. Então, é o exemplo mesmo. O que uma pessoa, o que uma rainha iria fazer? Você iria ver uma rainha bêbada, uma rainha fumando? Uma rainha se prostituindo? Não. É essa a imagem, nós somos rainhas. Então, uma modelo, ela pode ser candidata a Miss, por exemplo. Né? O que muda é a conduta. Sim, a postura da Miss e da modelo é muito diferente. Muito diferente. E o que você... É mais fácil sobreviver financeiramente? Vamos lá, vocês corrigem se eu estiver errado aqui também, tá? Já tá fugindo um pouco do Bruce Podcast, né? É curiosidade, cara. Ué, você tá doido. Então, vamos supor, para a carreira de modelo ou a carreira de Miss? Qual tem as portas mais abertas para você evoluir financeiramente? Se tratando de carreira, sim, modelo é uma profissão. Sim. É onde nós tiramos o dinheiro. Sim. Uma Miss, ela pode ser modelo, mas uma modelo nem sempre pode ser Miss. Porque existe toda aquela questão. Você tem a beleza, você tem a postura. Então, igual a Adriana acabou de dizer, a beleza é até o primeiro passo. Depois você tem que ter outros atributos para realmente ser Miss. Você tem a preparação, mas será que você realmente está disposta a isso? Então, a carreira de modelo, ela nos dá o financeiro. O Miss, ele ajuda ainda mais, porque uma Miss, ela é bonita, ela sabe se portar, sabe desfilar, sabe tirar foto. Então, uma coisa está atrelada à outra. Mas é essa questão. Porque pode falar. O dinheiro vem da carreira de modelo. Sim. Porque a Miss trabalha como modelo. Mas o título de Miss agrega valor ao ticket da modelo.
Por exemplo, nós tivemos o Miss Brasil, né? Onde a nossa Miss Brasil, ela foi disputar o internacional. Ela ficou 3 meses na Tailândia trabalhando assim, sem pausa. E no final entregaram um envelope para ela com remuneração de todos os trabalhos. Ela chegou aqui no Brasil, ela nunca que ela vai sair da casa dela por menos de R$1.000. Nossa. Por quê? Porque ela ficou no top 4, né? Top 4 no internacional. Chega um pouquinho o microfone mais próximo de você, tá? Melhorou? Isso, tá. Então, quanto maior o seu título, igual ela foi Miss Contagem, foi agora Miss Minas Gerais, vai ser Miss Brasil, né? Quando ela for pro internacional lá e ganhar o internacional, isso sobe o ticket dela. Isso que eu ia te perguntar, como é que funciona cada etapa, valores? Você sabe falar mais ou menos? De investimento? Não, por exemplo, ela ganhou agora, ela foi campeã Miss Minas. Ela teve um valor que ela ganhou, financeiro? Não. Não? Não. Os concursos, o que você ganha é o pagamento da inscrição para o próximo. Ah, é? A partir do momento que você ganha, nos regionais não. Mas a partir do momento que você já pega um estadual, o coordenador do estadual paga a inscrição do Miss Brasil. Quem ganhar o Miss Brasil, o coordenador do Miss Brasil paga o transporte e a inscrição para o internacional. Então, por exemplo, ela vai disputar o Miss Brasil agora, vai ser quando? Vai ser agora dia 1º de abril. Dia da mentira. Dia da mentira. Ah, que é isso? Não é possível. Sim, vai começar o confinamento. Então vai ser uma mentira, vai ser uma verdade. Então, por exemplo, de premiação, valor, isso tá valendo só o título do Miss Brasil, por exemplo? Vai de concurso para concurso. Né? Hoje nós temos um concurso onde a Miss Brasil ganhou mais de 1,5 milhão em prêmios no ano passado. O quê? Exatamente. É melhor que fisiculturismo? É o que eu te disse, o mundo Miss ele tá voltando a ser valorizado. Que legal. E isso reflete nas outras bandeiras. As outras bandeiras agora estão investindo mais, estão tendo uma entrega melhor, né? Mas tá voltando a ser valorizado agora. Que chique. Mas só complementando também, uma Miss, quando ganha, ela pode aproveitar da oportunidade, uma outra oportunidade, fazer, né, criar as oportunidades. Porque eu, como por exemplo, eu já trabalhava como modelo, com o título, estou agregando ainda mais valor no meu trabalho de modelo. Então, por exemplo, um cachê que eu cobrava, hoje com o título eu posso cobrar mais caro. Sim, claro. Então, para mim, no caso que já trabalhava como modelo, tem sido ótimo. Nossa. Aumenta o ticket. Cara, se eu tivesse uma empresa, eu ia chamar ela, fazer propaganda. Exatamente. Fácil. Você prefere uma modelo... Que conduta ela tem? Que não... Uma modelo, só um modelo... Que eu treino modelos e eu falo, olha, vocês precisam entender que vocês são cabides. Vocês não têm expressão facial, vocês vão entrar e sair caladas. Isso é modelo. A Miss não, você tem que saber olhar nos olhos da pessoa, você tem que saber sorrir, você tem que saber se comunicar. Então você prefere uma pessoa que não sabe transmitir empatia ou uma pessoa que é pura empatia? Porque ser Miss é pura empatia para representar sua marca. Exatamente, porque eu vejo blogueiro, não vou nem entrar nisso aqui muito não, né? Meu Deus do céu. Eu vejo às vezes blogueiro porque pega uma fama, certo, tá, pererê pororô, mas não tem uma conduta, entendeu? Para poder explicar sobre o produto, essas coisas todas. Cada um tem uma forma. Igual, por exemplo, eu não sou formado em jornalismo. Eu peguei essa gravata horrorosa, essa camisa horrorosa, e foi no peito e na raça, não tem uma conduta certa. Sou eu fazendo a entrevista aqui, né? E elaboro as perguntas. Tá certo, mas ela fala bonitinha, a conduta dela, legal demais isso aqui. Mas já dou spoiler aí, que eu sou como se fosse uma pedra valiosa na mão da Adriana. Achei que você ia falar assim, você é uma pedra no caminho de muita gente. Sim, né? uma pedra no caminho de todas as candidatas no próximo concurso, por favor. Mas é igual o diamante, né? Ele é uma pedra bruta e ele é moldado até ele brilhar. É assim como eu me sinto hoje. Eu fui uma pedra bruta, que a Adriana foi lá quebrando, e depois me moldou, e hoje eu estou começando a brilhar. Porque aonde eu quero chegar, eu quero brilhar ainda muito mais. Você tem quantos anos mesmo? 26. 26. Você tem uma visão mais ou menos até onde você quer ir? Sim. Você tem? Desde o meu primeiro concurso, eu já tinha assim traçado. Eu vou voltar pro concurso de beleza? Você lembra, Adri, que eu falava? Eu falava, ó, eu vou pro estadual, mas já vou pensando em ganhar. Depois que eu ganhar, eu quero ganhar o Miss Brasil. Eu quero uma oportunidade de representar o Brasil. Porque esse foi sempre o meu sonho. Sempre foi, desde o esporte. Eu sempre tive esse desejo de carregar o Brasil e ser o Brasil lá fora.
E eu falei, eu vou voltar com tudo, porque eu quero essa oportunidade. Eu não quero olhar se tal candidata é boa, tal candidata tem condições. Eu vou conseguir. E depois eu vou voltar aqui pra contar pra vocês, porque eu creio que eu vou conseguir. Vai sim, tô na torcida. Muita gente tá na torcida, muita gente tá vendo esse podcast aqui. Com certeza tá gostando de você. E eu nunca imaginei entrevistar uma Miss. Inclusive, teremos a prova de popularidade? Sim, teremos já a está prova aberto. de popularidade, já está aberto. Sim. Vou lá votar. Por favor, me ajude. Vamos votar? Não, o pessoal que tá assistindo vai votar. Pode ter certeza, Obrigada. pode ter certeza. Já estamos terminando aqui. Fazer algumas perguntas rápidas aqui. Vamos lá. Ser uma atleta ou uma Miss? Nossa, meus cacanhares de Aquiles. Bom, vamos pensar assim, no auge. Vamos lá, seu sonho aqui. Miss Brasil e você nas Olimpíadas. Qual você decidiria isso? Joguei você agora. Eu tenho que responder mesmo essa pergunta. Puxado, Bom, né? hoje... A Adriana tá olhando eu aqui. acho que ele ia correr de coroa. Hoje, eu, Lidiane, com a mentalidade que eu tenho, com as oportunidades que eu tenho, ser Miss. Ser Miss. Porque não é por conta de valores, mas pela abrangência que eu posso inspirar outras vidas. O título, ele dá muitas oportunidades para a gente inspirar e realmente ser algo positivo na vida de outras pessoas, principalmente para a geração futura. Esse título aqui, ele tem peso, não é só a Lidiane Beleza, porque isso aqui, com o tempo, vai passar. O dinheiro a gente gasta, mas o que a gente realmente deixa para as pessoas, deixa realmente de significância, isso não tem valor. Então, eu acho que ser Miss é isso, é você realmente, através dos seus exemplos, dos seus sonhos, você poder inspirar e aspirar outras pessoas. Então, eu acho que isso, para mim, hoje, é mais valioso. Você acha também que você, na carreira de atleta, você acha que você não iria inspirar tanta gente? Bom, eu inspirava, né? Inspirava. Porque o meu foco mesmo era fazer história na vida das pessoas. Isso. Então eu era muito boa. Não é, nossa, você tá se achando. Não, mas eu era realmente boa. Então todo lugar que eu ia tinha alguma criança, ou até mesmo atletas que estavam começando a entrar no esporte, falava, nossa menina, o que você faz diferente no seu treino? O que você faz? Só que era alguns olhares que não era olhar de, eu quero a ajuda dela. Eu quero saber o que ela faz pra ser melhor do que ela. Agora, no Miss, não. É como se eu sentisse a paz, sabe? É como se você estivesse em casa. Que bom. Hoje eu me encontrei. E assim, quando eu tive a oportunidade, o vídeo que vocês viram, eu chorei. Eu senti ali que Deus estava escrevendo uma nova história na minha vida. Legal. Porque o esporte, ele é lindo. Mas ele é muito sofrido. Para você vencer, você tem que sofrer muito. Você tem que abdicar de muitas coisas. Então, no Miss, o que a gente tem que fazer é estudar. Você tem que estudar muito. Investir muito em preparação. Porque hoje, para você ver, eu estar falando com uma comunicação mais tranquila. Com essa postura... É muito investimento. Então, fala uma coisa aqui rapidinho. Como é que funciona essa preparação, essa logística dessa conduta que a Adriana faz? Como é que ela dirige isso aí pra você? Você tem que fazer assim, você tem que manter postura, você tem que fazer isso aqui, toma cuidado. Que eu observo muito que ela, quando eu converso aqui, ela olha pra você, ela dá um toquezinho assim, e ela é uma sargenta, né? Não, assim, eu falo que... Ela é chata pra falar. Fala aqui, ela é chata. Não, hoje não. Hoje que ela já aprendeu, não. Desabafa aqui a hora, hein? Hoje ela só me elogia, graças a Deus, no máximo me dá uns toques nas redes sociais. Mas literalmente ela tá construindo a postura de uma rainha. Então nós temos que ter postura, saber falar, como falar olhando dentro dos olhos e também o andamento. Sim. Que uma Miss ela tem que saber andar, desfilar, as roupas. Que uma Miss, assim, tem alguns concursos que aceita, mas os concursos mesmo do Grand Slam não aceitam mulheres com tatuagens, com pinces, até mesmo o estilo de cabelo, dependendo, você tem que mudar. Você tem que ficar mais harmônica, sabe? Uma beleza que realmente inspira. Com as suas atitudes, com o seu jeito, com o seu falar, com o seu vestir, com o seu agir. Então, ela literalmente, ela tem um projeto, eu não sei se ainda está em ação, mas quando eu estava em preparação, chamava Miss em Construção.
ela pegava desde a etiqueta de como a Miss tem que sentar. Igual, por exemplo, eu tô aqui com a minha postura. Isso aqui foi trabalhado? Pois é, por isso que eu fiz essa pergunta, que eu tenho essa curiosidade. Até onde isso vai? Essa cobrança que você tem, Adriana, com ela, tem validade, né? Por exemplo, você vai cobrar dela até um certo limite, até ali. Mas isso, por exemplo, com as outras candidatas, quando você treinou também, teve alguém que passou assim e falou, não, já treinei ele, por exemplo, 3 meses, beleza, ela pegou o fluxo, já foi, sem ficar cobrando mais. Teve alguma? Você já treinou? Você já preparou, né? Eu acho que atingir a perfeição, eu não encontrei ainda alguém que atingisse a perfeição. Acho que não tem. Nós somos falhos, né? Sim. O meu papel é observar, valorizar aquilo que foi bem feito e não apontar como crítica, como querendo... Tá vendo aqui, eu tô olhando pra você, eu tô olhando com ela de rabo de olho aqui, eu tô vendo a postura dela, é legal demais. Ela tá aqui, porque ela sabe que se ela fizer igual eu tô encostada na cadeira, eu vou puxar a orelha. Dá um tapinha, vamos, levanta. Corrige aí. Cara. Mas eu trabalho de uma forma um pouco diferente dos outros coordenadores. Normalmente, um coordenador, ele encontra uma mulher bonita e monta a boneca que vai vencer o concurso. Então, ele ensina a forma que ela deve falar, as respostas exatas. Então, vem um discurso ali muito preparadinho, muito certinho. Só ensina como é que ela faz. Mas ela não sabe trabalhar aquilo na vida dela. Então, ela pega em situações que não a favorecem. Se ela precisa fazer alguma coisa ali, um improviso, ela não consegue, porque o coordenador dela não ensinou ela a fazer aquilo. Eu ensino as meninas a serem a Miss. É difícil. E eu não sou aquela pessoa que fica insistindo, você precisa ser. A Lidiane foi a única pessoa em quase 20 anos de carreira que eu insisti para participar do concurso. Foi a única. Eu não convido ninguém para concurso. E quando você ganha, eu falo, a preparação vai ser assim. Você quiser. Ela dá a opção também. Porque não é assim, ó, você vai fazer e você é obrigado a fazer. Não. Já aconteceu dela passar a mesma preparação que ela passou pra mim, pra outras meninas, numa época que ela tava com muitas misses, e muitas meninas não queriam fazer. Ela marcava, hoje tem ensaio, amanhã tem ensaio, vocês têm que me entregar, porque a gente também tem que mandar vídeo pra ela, tá? Falando, ela passa como se fosse uma prova. A gente tem que saber se comunicar e ela dá a nota e depois, se você for como se fosse reprovado, você tem que fazer de novo. Ela literalmente coloca a gente em situações para que nós podemos aprender. Que interessante. E aí algumas meninas não quiseram. E tanto é que chegou e tiveram resultados ruins. E as que me ouviram, todas tiveram bons resultados. Isso eu falo de boca cheia. Porque todas tiveram resultados. Viu? Bem feito. Não seguiu o que ela falou, bem feito. Deu nisso aí. E assim, só para acrescentar a fala dela, chega um momento que, mesmo que tenha passado os concursos de beleza, aquilo é tão bom, prepara a gente para o futuro. Se tiver situação igual eu, como modelo, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que saber me comunicar com o meu cliente. Porque tem modelo que não tem essa postura, essa conduta não, tá? Tem não. A conduta dela totalmente diferenciada. Ai, que bom, eu fico feliz. Quer dizer que deu resultado. Incrível, incrível. Fazer uma última pergunta aqui pra você aqui. Quem te inspira? No mundo da moda? Sim, do agora mundo no Miss? mundo da moda, do Miss. Bom, nós temos uma coroa, que é da Isabela Menin. Para mim, ela é a grande referência, independente de franquias, de bandeiras, porque ela realmente é uma verdadeira rainha. No agir, no falar e também no coração dela. Ela é uma Miss em essência, de você realmente inspirar e ajudar aquele coração doador de querer ajudar, mas realmente ser aquela beleza que impacta. Quando chega, todo mundo para. Ela, pra mim, não tem ninguém. Não tem ninguém melhor do que ela. E se eu conseguir chegar a ser 10% do que ela foi para o nosso Brasil, eu já vou estar bem realizada. Que chique. A Isa, depois de décadas, trouxe a coroa internacional para o Brasil. É mesmo? Depois de décadas. Sim. Gente do céu. Você chegou a treinar ela? Felizmente não, mas passou nas suas mãos? Não. Gente, vou finalizar a entrevista aqui. Eu quero te agradecer
Eu que agradeço. Muito obrigado por você ter vindo aqui, tá? Meu programa, agradeço demais. Por isso que eu chamei você, peguei você de surpresa aqui, Total. tá? Uma coisa aqui, eu quero agradecer até o Nebeto também, tá, Nebeto? Você me desculpa, tá? Aí, esse cara é demais. Um dia eu ficar famoso mesmo, mas você vai trabalhar comigo, tá? Você vai trabalhar comigo, você sabe disso. Pegar ele de surpresa aí. É, vou pegar ele de surpresa, ele sabe. Ó, quero agradecer demais você aqui, tá? Imenso prazer, tá? Triana, parabéns pelo trabalho que você faz com as meninas também. Desejo tudo de bom pra você, tô na torcida. Quanto que vai ser? Deixa eu... Vai ser dia 1º a 4 de abril. Tá. O confinamento inicia dia 1º, a grande final do concurso, onde vai ter a Miss Eleita dia 4. Isso, deixar bem frisado Dia aqui. que eu vou ser eleita, no caso. Se Deus quiser. Abençoe, Amém. tô na Excelente. torcida. Quero agradecer, Deus abençoe vocês duas, vocês são demais. Que entrevista bacana que eu fiz aqui. Muito tá? obrigada. Muito obrigado Que bom por ter que vindo você aqui. gostou. Eu agradeço Gostei. a oportunidade de poder contar um pouco da minha história. Isso. Porque acredito que acho que é isso, né? A gente realmente deixar um legado, contar a história. Venho de uma família humilde, mas não quer dizer que o meu futuro, o meu destino final vai ser ruim. Então, assim, acredite em você, acredite nos seus sonhos. E também, se caso não der certo, você está vivo, você pode ter outras possibilidades. O mundo tá aí cheio de oportunidades e que você pode alcançar o lugar mais topo do pódio. Nossa senhora, matou, fechou com chave de ouro. E o principal, né? É acreditar em você, correr atrás dos seus sonhos, mas sem passar por cima de ninguém. Ótimo. Isso é o principal. Ótimo. É o que Isso nós mesmo. trabalhamos, a empatia, né? Estar disponível ao próximo, mas lutando por você também. A gente vê muito nesse meio, as meninas tentando uma passar por cima da Sim. outra. Com as minhas, isso Eu te garanto que não é só nesse Ela meio, corta, não. ela Não é só nesse meio, não. eu não deixo não. Nossa senhora, não é só nesse meio, não. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Tá bom? Obrigada. Obrigado mesmo. Até a próxima, pessoal.